Bom, para ir para a conclusão da nossa aula, da nossa exposição, há dois pontos curiosos também combinados com esses outros assuntos. Um é a educação, ele acha que a educação é importante para combater esse excesso de informação, da doença da informação. Eu chamaria de uma epidemídia, né? Agora, durante a pandemia, os especialistas têm falado de uma infodemídia, né? Uma infodemídia, perdão. Portanto, uma espécie de patologia da informação na sociedade, sobretudo. Por que é uma patologia? Porque a infodemia produz a ideia do medo, por exemplo. Ela esclarece pouco, né, e amedronta demais pelo excesso de informação que apresenta sobre o fenômeno, inclusive da Covid-19. Então ele diz, é importante nos educarmos para a informação. É preciso, do ponto de vista da escola, o problema não é o excesso de informação. Perdão, o problema do excesso de informação na escola tem que ser encarado com outras referências. Primeiro, não podemos tratar a escola como fosse uma escola de outro século, né, de outra época, como se ela permanecesse ainda escassa de informação. Não tem informação demais. E os alunos também já têm informação demais. E as plataformas já dão conta disso. Século XXI. TED Talkers, Wikipedias, cursos online, Google, etc., já resolve ou substitui a velha enciclopédia, né, como nós consultávamos, a velha Barça, que antigamente toda a família tinha, né, para a consulta dos seus filhos ou dos alunos, ou na biblioteca das escolas públicas ou privadas tinham sempre as velhas Barças, né, para consulta. Então, diz ele, num mundo como esse, a última coisa que um professor precisa repassar aos seus alunos é a informação, porque ele já tem demais. Né? Então, essa é a primeira coisa. Tem muita informação. O que é necessário enquanto educadores? Eu acho que isso é uma lição importante no livro que o Harari sugere, indica, interessante. Primeiro, criar um senso no aluno que, para poder ele ter a capacidade de extrair um sentido daquela informação que ele recebe. Quer dizer, aprender a distinguir aquilo que é importante daquilo que não é importante. Saber fazer comparação de informação, de dados que ele recebe. Saber fazer uma leitura de realidade, né, diante da informação. Além disso, diz ele, acima de tudo, perceber e combinar os muitos fragmentos de informação numa ampla quadra do mundo. Aí é saber contextualizar a informação. Essa informação que eu recebo, o que ela tem de pertinência para o meu município, para o meu bairro, para a minha casa, para o meu país, para o planeta. Né? E aí, comparando e contextualizar aquela informação que eu recebo. Né? Portanto, aprender a contextualizar é importantíssimo, porque aí você vai fazer uma distinção também fundamental entre aquilo que é informação e aquilo que é conhecimento. Né? O conhecimento é a informação organizada. Por que ela é organizada? Porque a informação, para ser organizada e transformada em conhecimento, é necessário primeiro ela ser analisada, objetivada, distingui-la, né, por exemplo, a informação de uma outra, e também contextualizá-la. Então, é importante essa ideia. É claro que não fazemos conhecimento sem informação, sem banco de dados, mas informação não é conhecimento. Portanto, e por último, retomar as grandes narrativas do mundo, e não só de dados e informação. É preciso que a gente exercite, nós professores, sobretudo, com os alunos, o exercício das grandes narrativas. Eu acho, por exemplo, a literatura um espaço de produção, de retomada das narrativas muito importante, né, em relação a isso. Eu gostaria de fazer apenas para irmos daqui a pouco para o final, uma citação curta do livro, farei uma outra também para lá no final, onde ele diz assim, é... 323. Então, o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade.
Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida. É nesse sentido que eu acho que a literatura é importante, assim como o cinema, a arte. Né? Lermos, por exemplo, o Balzac, Victor Hugo, Proust, discutir a memória, por exemplo, na neurociência, mas também discutir a memória no Proust. O que é que representa isso na Em Busca do Tempo Perdido? Discutir a ideia, por exemplo, da luta de classes a partir dos camponeses do Balzac. Discutir, por exemplo, a questão das fake news e das informações num romance fundamental, paradigmático, por exemplo, como é o romance das Ilusões Perdidas de Balzac, onde você percebe já fake news lá, naquele mundo do século XIX e o papel da imprensa. Bom, e por último eu concluo com a mensagem, digamos, mais íntima do Harari, que é a ideia da meditação. Ele diz que nunca tinha se colocado como cientista, né, racional que era, a ideia da meditação, e um amigo uma vez sugeriu em 2000 para ele uma meditação que ele chama da indiana, vipassiana. Vipassiana em indiano significa introspecção. Ele levava aquilo a sério e depois, quando ele experimentou pela primeira vez, ele mudou a relação em relação à questão da meditação. Ele acha que é um método que a própria neurociência deveria considerar para entender a mente. Né? A neurociência entende muito mais os circuitos, muitas vezes, digamos, biogenéticos, se é possível falar assim, do cérebro, né? E não entende como é que a mente atua. Por exemplo, do ponto de vista subjetivo, né? Da transcendência dessa própria mente. Ele acha que é um método e não é uma religião, portanto. Né? É um método de observação. E como observação, diz ele, não teria sido capaz, né? Ou teria tido muito mais dificuldade de escrever o livro Sapiens ou Homo Deus. Não é? Ele disse que a meditação ajudou bastante e transformou, sem dúvida, a visão que ele tinha em relação a esse tipo de conhecimento milenar e também com uma certa ética enquanto sujeito. Né? Então foi muito interessante essa ideia. E é instigante ele concluir essa última lição exatamente com a questão da meditação. Então é isso, eu espero que vocês apreciem a aula. Inscrevam-se no canal do Humanitas e até uma próxima oportunidade. Beijo e cuidem-se.